O milagre que mudou a vida de Carlos, da polineuropatia à libertação no altar da fé. Carlos sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, ele sustentava a família como motorista de aplicativo em São Paulo, enfrentando madrugadas frias e trânsito caótico para garantir o pão de cada dia. Mas há 2 anos, algo começou a mudar em seu corpo. Primeiro, foram formigamentos nos pés, como se agulhas finas o picassem sem parar. Depois, veio a fraqueza nas pernas, uma dor queimando como fogo e a sensação de que seus músculos estavam se desmanchando. Os médicos diagnosticaram polineuropatia diabética, uma complicação grave da diabetes que, se não controlada, poderia deixá-lo paralisado. Doutor, eu não posso parar de trabalhar. Tenho 2 filhas e uma esposa para criar. Suplicava Carlos nas consultas, enquanto as medicações só aliviavam um pouco a dor, mas não impediam a progressão da doença. Os exames mostravam danos nos nervos, e os médicos falavam em cadeira de rodas como uma possibilidade real. A diabetes, que ele negligenciara por anos, agora cobrava um preço alto. As noites eram de choro silencioso, enquanto sua esposa, Maria, orava baixinho ao seu lado, sem saber mais o que fazer. Foi então que Dona Jussara, uma vizinha que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite. Carlos, meu filho, você já tentou buscar a Deus? Na minha igreja, eu vi gente sarar de coisa pior. O pastor ora com unção, e Deus faz milagres sim. Ele, que nunca fora muito de igreja, olhou com ceticismo. Mas a dor já o havia levado ao desespero. No domingo seguinte, Maria o convenceu a ir a Não Custa Tentar, amor. Se Deus pode, Ele vai te curar. O primeiro passo na fé. Ao entrar na Universal, Carlos se surpreendeu. Não era uma igreja comum. O ambiente era vibrante, cheio de pessoas que cantavam com fé, levantando as mãos. No altar, o pastor ungido falava sobre libertação e milagres, citando passagens bíblicas de cura. Carlos sentiu algo diferente ali, uma esperança que há muito não sentia. Hoje é o dia da sua vitória, declarou o pastor, olhando diretamente para ele, como se soubesse de sua dor. Deus não quer você sofrendo. Ele quer te libertar. No final do culto, houve um apelo para os que precisavam de cura. Carlos, tremendo, se levantou. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta, ele sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. As lágrimas caíram sem controle. Saia, doença, em nome de Jesus. O pastor ordenou, ungindo sua testa com óleo sagrado. Os nervos desse homem serão restaurados. Carlos saiu dali com o coração acelerado. Não sentirá uma melhora imediata, mas algo dentro dele acreditou. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Carlos voltou. Participou da corrente de oração das segundas-feiras, onde dezenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. O pastor ensinou que a fé sem obras é morta, era preciso persistir, jejuar e oferecer sacrifícios de gratidão. Deus não é obrigado a nada, mas quando nós mostramos fé através das nossas atitudes, ele se move. Explicou o pastor. Carlos começou a dar o dízimo e ofertas, mesmo com o orçamento apertado. Maria, que no início relutou, viu a mudança nele e passou a apoiá-lo. Se é para Deus, Ele vai multiplicar, meu amor, ela dizia. Na fogueira santa de quarta-feira, o momento foi ainda mais intenso. O pastor falou sobre quebrar maldições e libertar o que estava preso. Enquanto oravam, Carlos sentiu como se mãos invisíveis massageassem suas pernas. A dor, que antes era insuportável, começou a diminuir. Glória a Deus! Gritou uma irmã ao lado. Eu vi o Espírito Santo descendo sobre você. O milagre no culto de libertação. Foi numa vigília de sexta-feira que tudo mudou. O templo estava lotado, o louvor era forte, e o pastor anunciou: hoje é noite de milagre. Quem tem fé para ser curado, vem ao altar. Carlos, apoiado em Maria, se arrastou até a frente. O pastor o chamou pelo nome, algo que o surpreendeu, e começou a orar com autoridade. Espírito de enfermidade, solte este homem agora. Em nome de Jesus, os nervos de Carlos são restaurados. A diabetes não tem mais poder sobre ele. De repente, Carlos sentiu algo estalar em suas pernas, como se nós estivessem sendo desatados.
Uma onda de calor o invadiu, e ele caiu de joelhos, chorando. Quando tentou se levantar, as pernas responderam. Sem dor. Sem fraqueza. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo minhas pernas. Gritou, pulando no lugar, incrédulo. A igreja explodiu em glórias. O pastor abençoou um lenço e o entregou a ele. Leve isso para casa, unja seus pés todas as noites e declare: estou curado. A transformação e a lição de vida. Nos dias seguintes, Carlos voltou ao médico. Os exames mostravam melhora significativa nos nervos, algo que os médicos chamaram de inexplicável. A diabetes estava controlada, e a polineuropatia, que o ameaçava com uma cadeira de rodas, havia regressido. Hoje, Carlos é um testemunho vivo na Igreja Universal. Toda semana, ele sobe ao altar para contar como Deus o libertou. Sua vida mudou, ele agora é dizimista fiel, participa das campanhas de fé e traz outras pessoas para conhecerem o poder de Deus. Eu aprendi que Deus não olha para a nossa situação, mas para o nosso coração. Quando a gente dá o primeiro passo, ele faz o resto, diz Carlos, com os olhos brilhando. Muitas pessoas desistem porque não veem o milagre logo. Mas a fé é como uma semente, você planta, rega com oração e ofertas, e colhe no tempo de Deus. Sua filha mais nova, de apenas 9 anos, certa vez perguntou: Pai, como o Senhor sarou? Ele a pegou no colo e respondeu: Filha, foi Deus. E Ele pode fazer por você também, não importa o que esteja acontecendo. Basta acreditar e não desistir. E assim, a história de Carlos se tornou mais um milagre real nas páginas da Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar onde a fé move montanhas, e onde Deus ainda opera maravilhas para aqueles que o buscam de todo o coração. A vida de Carlos mudou completamente depois daquele milagre. Os médicos que antes davam sentenças de morte agora o olhavam com espanto, pedindo para examinar seus exames antigos e novos, comparando os resultados como se estivessem diante de um mistério científico. Mas ele só sorria e dizia: não foi a medicina, foi Jesus. O mesmo Jesus que curou os cegos, os paralíticos e ressuscitou mortos. Ele não mudou. Sua esposa, Maria, que por anos carregou o peso da preocupação no rosto, agora tinha um brilho nos olhos que só quem viveu a dor e viu a vitória entende. Ela começou a frequentar as reuniões das mulheres na Universal, onde compartilhava seu testemunho com outras que ainda lutavam contra doenças, dívidas ou família desestruturada. Minhas irmãs, se Deus fez por mim, Ele fará por vocês também. Dizia, enquanto as lágrimas corriam pelo rosto de quem ouvia. Mas a maior prova de que o milagre era real veio quando o próprio Carlos voltou ao altar, não mais como um doente, mas como um obreiro. Sim, ele se tornou um servo de Deus na igreja, ajudando outros a encontrarem a mesma fé que o salvou. Nas campanhas de cura, ele ficava na frente, orando pelos enfermos, colocando as mãos sobre eles com a mesma convicção que o pastor tinha tido ao orar por ele. E os milagres começaram a se multiplicar. Um dia, uma senhora chamada Dona Jussara chegou à igreja arrastando os pés, com um diagnóstico de esclerose múltipla. Os médicos tinham dito que ela nunca mais andaria sem muletas. Carlos se ajoelhou ao lado dela, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem já viveu o impossível. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Ordenou. Dona Jussara sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Tremendo, ela se levantou, e deu os primeiros passos sem apoio. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Isso aqui não é religião, é poder. Gritava um homem no fundo do templo, enquanto outros choravam e se ajoelhavam, pedindo seu próprio milagre. Carlos sabia que cada vida transformada era uma prova de que Deus não faz acepção de pessoas. Se ele curou um homem que os médicos tinham desistido, se ele restaurou um lar que estava se despedaçando, então não havia limite para o que ele poderia fazer. E assim, toda segunda-feira, ele estava lá, na reunião do descarrego, ajudando a quebrar maldições, a libertar vidas e a semear fé em corações cansados. Um jovem chamado Rafael, viciado em drogas há mais de 10 anos, chegou à igreja arrastado pela mãe, que já não sabia mais o que fazer. Carlos o olhou nos olhos e disse: Filho, Deus não te abandonou. Você pode ser livre hoje. Rafael chorou como uma criança, e naquela noite, depois de muita oração e uma corrente de jejum, ele jogou fora todo o entorpecente que tinha em casa. Hoje, ele é um obreiro na igreja, casou-se e tem 2 filhos.
A Universal não é só um lugar, é um hospital das almas, costuma dizer Carlos, quando alguém pergunta como tudo aquilo é possível. Aqui, a gente não vem só para ouvir, vem para ser transformado. E assim, a história de Carlos não terminou com sua cura. Ela se tornou o início de muitas outras histórias. Porque o milagre verdadeiro não é só para quem o recebe, mas para todos que, ao verem, passam a crer. E na Igreja Universal, a cada dia, novas páginas são escritas com lágrimas de alegria, sorrisos de vitória e corações que, como o de Carlos, aprenderam que, com Deus, não há impossíveis. Só basta crer. Na mesma igreja onde Carlos encontrou sua liberdade, uma jovem chamada Mariana lutava contra uma batalha silenciosa. Há anos, ela sofria com uma doença autoimune que os médicos diziam não ter cura. As dores nas articulações eram tão fortes que, aos 28 anos, ela mal conseguia segurar um copo ou subir um lance de escadas. Os remédios aliviavam por um tempo, mas os efeitos colaterais a deixavam fraca e desanimada. Até que um dia, sua irmã, que já frequentava a Universal, a convidou para uma reunião de libertação. Não tenho mais nada a perder, pensou Mariana, enquanto entrava pela primeira vez na igreja. O ambiente era diferente de tudo que ela já havia visto, pessoas orando com fé, louvando a Deus com alegria, e um pastor que falava com tanta convicção que parecia estar olhando dentro da alma de cada um. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre na saúde para se levantarem, Mariana hesitou. Suas mãos tremiam, não só pela doença, mas pelo medo de se expor. Mas algo dentro dela a impulsionou a se levantar. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Ela sussurrou, enquanto o pastor impunha as mãos sobre sua cabeça e orava com autoridade. Não houve um estrondo, nem um clarão. Mas, no instante seguinte, Mariana sentiu algo estranho, uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica suave a envolvesse. As dores, que antes pareciam fazer parte dela, simplesmente sumiram. Ela moveu os dedos, dobrou os joelhos, levantou os braços, e não sentiu nada além de uma paz profunda. Glória a Deus! Gritou, e as lágrimas começaram a cair. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, de gratidão. O pastor sorriu e disse: A sua cura já estava escrita na Bíblia, filha. Jesus já pagou por ela na cruz. Hoje, você só recebeu o que já era seu. Mariana saiu da igreja naquele dia sem muletas, sem dores e, principalmente, sem o peso daquela sentença médica que a acompanhava há anos. Nos dias seguintes, ela voltou aos poucos exames, e os resultados deixaram os médicos boquiabertos, não havia mais sinais da doença. O que eles chamavam de incurável, Deus tinha curado em um único toque. Hoje, Mariana não só testemunha seu milagre, como ajuda outras pessoas que chegam à igreja com o mesmo desespero que um dia foi dela. Ela faz parte do grupo de visitação, levando esperança a hospitais e casas de pessoas que, como ela, precisam ouvir que Deus ainda faz milagres. Eu poderia ter desistido, poderia ter aceitado aquilo como meu destino, conta ela, com os olhos brilhando. Mas Deus me mostrou que, na Universal, não existe assim saída. Existe sim uma porta, e ela se abre quando a gente coloca a fé em ação. E assim, como Carlos, Mariana se tornou mais uma prova viva de que, onde a medicina diz a não, Deus diz a sim. Porque na Igreja Universal, os impossíveis são apenas oportunidades para Deus mostrar o seu poder. E a cada testemunho, a cada vida transformada, a fé de muitos é fortalecida, e novos milagres começam a ser escritos. Afinal, quando Deus está no comando, a história nunca termina. Ela só fica mais bonita. No mesmo dia em que Mariana compartilhava seu testemunho no altar, do outro lado da cidade, um homem chamado Roberto ouvia tudo pela rádio enquanto dirigia seu táxi. Ele estava tão absorto na história que quase não percebeu quando o passageiro desceu no sinal. Era como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para ele. Roberto tinha um filho, o Pedro, de apenas 12 anos, que há 3 anos lutava contra uma doença rara nos rins. Os médicos já tinham dito que a única solução era um transplante, mas a compatibilidade era difícil e a fila de espera, longa. As contas do hospital consumiam todo o seu salário, e as noites em claro, rezando no quarto do menino, já faziam parte da rotina. A esperança estava se esgotando, como um copo d'água deixado no sol. Mas naquele dia, algo mudou. Quando chegou em casa, em vez de sentar na cadeira da cozinha com o rosto marcado pelo cansaço,
Roberto pegou a Bíblia que ganhara de um obreiro anos atrás e abriu. Não sabia nem por onde começar, mas suas mãos pararam em Mateus 19:26. Para Deus, tudo é possível. Aquelas palavras ecoaram dentro dele como um grito de guerra. No domingo seguinte, ele entrou na Universal pela primeira vez. Não conhecia ninguém, não sabia como funcionava, mas sentia que aquele era o lugar. Quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, Roberto levantou a mão tremendo. Não tinha palavras bonitas, só um pedido rasgado: Senhor, salva meu filho. Eu não aguento mais vê-lo sofrer. Os obreiros o abraçaram, oraram com ele, e lhe deram um desafio de fé: trazer Pedro ao culto seguinte, mesmo que fosse de cadeira de rodas. Deus não olha para as circunstâncias, ele olha para o coração que crê, disseram. Roberto saiu dali com os olhos cheios d'água, mas com uma chama acesa no peito que não existia antes. Na quarta-feira, Pedro veio. Fraco, pálido, mas presente. Durante a oração, uma obreira colocou as mãos sobre a cabeça do menino e declarou: em nome de Jesus, esses rins são restaurados agora. Roberto fechou os olhos com força, segurando a mão do filho como se fosse a última âncora em um mar revolto. Na sexta-feira, os exames vieram. O médico, espantado, chamou Roberto para ver os resultados. Isso não faz sentido. Os níveis de creatinina caíram drasticamente. É como se os rins tivessem se regenerado. Roberto não conseguiu segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de alívio, eram de gratidão pura. Deus tinha ouvido. Deus tinha agido. Hoje, Pedro corre pelo pátio da igreja, brinca com as outras crianças no grupo de adolescentes e sonha em ser pastor. Roberto, que antes mal conseguia pagar as contas, agora é um dos voluntários mais ativos na campanha de doação de alimentos. Toda vez que alguém pergunta como tudo mudou, ele aponta para o altar e diz: aqui, eu aprendi que Deus não só ouve como responde. E quando ele responde, é para valer. E assim, como Mariana e Carlos, Roberto e Pedro se juntaram à multidão de vidas que a Universal já viu transformar. Porque nesta igreja, não se trata só de cultos ou palavras bonitas, trata-se de um Deus que ainda hoje estende a mão, cura, libera e restaura. E cada milagre é um convite para que mais pessoas digam: se Deus fez por eles, pode fazer por mim também. Porque a história de fé nunca para. Ela só ganha mais capítulos, mais sorrisos, mais vitórias. E o melhor, sempre tem lugar para você. Na mesma semana em que Roberto compartilhava seu testemunho, uma mulher chamada Ana entrou pela primeira vez na Universal, arrastando os pés como se cada passo pesasse 1 tonelada. Ela carregava no rosto as marcas de noites sem dormir, de orações feitas entre lágrimas e de uma dor que parecia não ter fim. Há 3 anos, seu filho Lucas, então com 10 anos, havia sido diagnosticado com uma doença rara que afetava seus rins. Os médicos foram claros: sem um transplante urgente, ele não sobreviveria. Ana já havia batido em todas as portas: hospitais públicos com filas intermináveis, clínicas particulares que cobravam valores impossíveis, até mesmo curandeiros que prometiam milagres em troca de dinheiro. Nada adiantou. Os exames de Lucas pioravam a cada mês, e a esperança de Ana se esvaía como areia entre os dedos. Até que, certo dia, enquanto esperava o ônibus para mais uma consulta desanimadora, uma senhora no ponto lhe estendeu um folheto com os horários dos cultos da Universal. Minha filha, quando a medicina não tem mais resposta, Deus tem, disse a mulher, com uma calma que Ana invejou. No início, ela resistiu. Já havia rezado tanto, já havia pedido tanto. Mas algo naqueles olhos cheios de fé a fez guardar o papel. E naquela tarde, depois de mais uma notícia ruim do médico, Ana entrou na igreja sem nem saber direito por quê. O que ela não esperava era sentir, já nos primeiros minutos do culto, uma paz tão grande que suas pernas tremiam. Quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, Ana levantou a mão sem forças, mas com uma última centelha de esperança. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho mais palavras, ela chorou no altar. Mas se o Senhor existe mesmo, salve o meu filho. Eu não aguento enterrar meu menino. As lágrimas caíram sobre o chão enquanto as mãos dos obreiros se erguiam em oração sobre ela. Algo dentro de Ana quebrou, não de dor, mas de entrega. Ela saiu dali com os olhos inchados, mas com uma certeza que não vinha dela: Deus ouviu. 2 dias depois, o telefone tocou. Era o hospital. Um rim compatível havia sido encontrado.
Não apenas compatível, perfeito. Os médicos, surpresos, disseram que era como se aquele órgão tivesse sido feito sob medida para Lucas. A cirurgia foi marcada para a semana seguinte, e tudo correu tão bem que, em menos de um mês, Lucas já brincava no quintal de casa, correndo como qualquer criança da sua idade. Ana voltou à Universal não mais arrastando os pés, mas quase correndo, com Lucas ao seu lado. Na frente de todos, ela segurou o filho pela mão e disse: "Esse menino estava morto, e hoje está vivo." Não foi a medicina, não foi sorte. Foi Deus. E se ele fez isso por nós, pode fazer por qualquer um aqui. A igreja explodiu em glórias, e muitas pessoas que ouviam aquele testemunho enxugavam as lágrimas, lembrando de suas próprias batalhas. Hoje, Lucas tem 13 anos, joga futebol no time da escola e sonha em ser médico para ajudar outras mães como a minha, como ele mesmo diz. Ana, que antes vivia trancada em casa com medo de perder o filho, agora é uma das primeiras a chegar nos cultos de terça-feira, levando consigo outras mães que, como ela um dia, não enxergam mais saída. Eu já fui uma pessoa sem fé, ela confessa. Mas hoje eu sei, Deus não desiste da gente. A gente é que, às vezes, desiste dele. E assim, como um rio que não para de correr, os milagres na Universal continuam fluindo. Não são histórias inventadas, não são coincidências. São vidas, como a de Mariana, Carlos, Roberto, Pedro e agora Ana e Lucas, que foram tocadas por um Deus que ainda hoje age com poder. Porque nesta igreja, ninguém é apenas mais um na multidão. Cada pessoa é um filho, cada dor é ouvida, cada milagre é uma prova de que, quando Deus move a mão, nada fica igual. E a pergunta que fica no ar, ecoando nos corações de quem ouve esses testemunhos, é sempre a mesma: se Deus fez por eles, por que não pode fazer por você? O milagre que uniu o impossível. Ana apertava o papel amassado no bolso, a última carta do médico: sem tratamento, Lucas não sobreviverá ao ano. Mas naquela noite, na Universal, enquanto as mãos se uniam em oração, algo mudou. Não foi um raio, não foi um barulho, foi uma certeza que invadiu seu peito: ele vai viver. 3 dias depois, exames mostravam o tumor encolhendo. Em um mês, desapareceu. Os médicos chamaram de a remissão espontânea. Ana chamou de Deus. Lucas, agora com os olhos brilhando, correu para abraçar a mãe no altar. Mãe, eu sonhei com um homem de luz que segurou minha mão e disse: "Vá, meu filho, ainda há muito por fazer o ponto." Ana chorou, não de alívio, mas de gratidão por ter insistido quando tudo dizia para desistir. A reflexão que fica. Deus não escolhe os imperfeitos, Ele escolhe os que creem, mesmo quando a fé é um fio de esperança. Ana descobriu que milagres não são para os que nunca duvidaram, mas para os que, apesar das dúvidas, se levantam uma vez mais. O altar não é um lugar para santos, mas para feridos que ousam entregar suas cicatrizes. A lição que transforma. Se a sua oração ainda não foi respondida, não é porque Deus não ouve, é porque Ele está preparando algo maior do que você pede. Mariana recebeu a cura do corpo, Carlos, a paz no coração, Roberto, a família restaurada, Pedro, a liberdade das drogas. Ana ganhou ambos, o filho de volta e a fé inquebrantável. O milagre não é só o que Deus faz por você, mas o que Ele faz em você enquanto espera. E a pergunta permanece, agora mais urgente. Se Deus moveu montanhas por eles, pessoas comuns, como você, o que o impede de mover a sua? Talvez a única coisa entre você e seu milagre seja parar de achar que não o merece. Na Universal, as histórias continuam. E a próxima pode ser a sua. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz milagres para quem CRE.